O nosso último tópico de hoje é o planejamento estratégico nas organizações rurais. Nós já falamos um pouco sobre o planejamento estratégico em nossa última aula e agora nós vamos abordá-lo um pouco mais profundamente. Bem, planejar estrategicamente significa possibilitar a identificação das oportunidades e ameaças que possam surgir no meio ambiente, assegurar a necessária preparação às mudanças identificadas, melhorar a exploração dos pontos fortes e das oportunidades, neutralizar os pontos fracos e as ameaças à empresa rural, visualizar os problemas internos, externos e as prioridades de solução. Para um bom planejamento estratégico de uma empresa rural, pode-se seguir um roteiro prático. Primeiro, a gente pode definir o negócio da empresa. Definir o negócio da empresa é explicar o seu âmbito de atuação. Na definição do negócio, o empresário rural deve indicar que mercado ele atende e o tipo de cliente atual ou em potencial que ele deseja ter. Não é interessante que o empresário se limite apenas aos produtos que produz, para tornar a visão do seu negócio mais abrangente, visando a possibilidade de ampliação de suas atividades afins. A esta forma, damos o nome de visão ampliada de negócio. Não queremos mais ter aquela visão curta ou míope de negócio, visão essa que nos limita ao pequeno mundo dos negócios. O objetivo é o reconhecimento de sua parte na cadeia produtiva em que atua. O segundo passo do roteiro é definir a missão da empresa. A missão é um complemento importante porque é através dela que se informa qual o papel que o negócio desempenha. É a determinação de onde a empresa quer ir, é a razão de sua existência e, como tal, deve refletir a motivação e o idealismo das pessoas para impulsionar o seu funcionamento. A missão é um guia a mais para o trabalho. Ao definir a missão de uma propriedade rural, empresa rural, deve-se responder a algumas perguntas, não necessariamente todas, mas você pode responder as seguintes questões. O que a empresa rural deve fazer? Por que a empresa rural deve fazer isso? Como a empresa rural deve fazer e onde a empresa rural deve fazer? O terceiro passo é a visão da empresa. Em planejamento estratégico, a visão é a capacidade de enxergar a empresa operando no futuro. É a capacidade de observar as megatendências da cadeia produtiva do seu negócio. Para estabelecer a visão da empresa, faz necessário analisar os seguintes aspectos. Como é o negócio? Aonde queremos chegar com esse negócio? Como gostaria de ser visto pelos clientes? Como gostaria de ser visto pela cadeia produtiva? Como gostaria de ser visto pela sociedade onde está inserida a empresa? E como gostaria de ser visto pelos colaboradores? O quarto ponto do nosso roteiro são os princípios políticos ou os valores da empresa. Os princípios são um conjunto de valores da empresa, suas crenças, ideologias, o que acha certo ou a sua filosofia. Os princípios serão os orientadores para o processo decisório e para o cumprimento de sua missão. São os ideais da empresa e os alicerces para os seus planos e ações. Os princípios, bem como a missão e a visão, devem ser autênticos, praticados no dia a dia, inspirando confiança, respeito aos colaboradores, fornecedores, sociedade em geral, mas principalmente aos clientes da empresa. Outro aspecto relevante a ser considerado para elaborar o planejamento estratégico, e que é o quinto passo do nosso roteiro, é a análise do ambiente geral e do ambiente competitivo da empresa, a fim de identificar as oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos que podem influenciar nos resultados de sua atividade. Atualmente, as modificações do ambiente competitivo ocorrem com velocidade cada vez maior e com mais frequência. Visualizar as mudanças e monitorar o ambiente de competição passa a ter um valor extraordinário como fator decisivo do sucesso, sobrevivência ou fracasso da empresa rural. Na análise do ambiente externo, identificamos as oportunidades e ameaças sobre o negócio. E pela análise do ambiente interno, que identificamos os pontos fortes e pontos fracos do nosso negócio. O sexto passo são os objetivos e as metas. Após a análise desses ambientes, o externo e o externo, a empresa rural já consegue mais facilmente visualizar as oportunidades e ameaças, os pontos fortes e pontos fracos que possam afetar o seu negócio e, a partir daí, estabelecer suas estratégias a fim de aproveitar as oportunidades identificadas
potencializando seus pontos fortes e minimizando as fraquezas e as ameaças. Mas para isso, traçar os objetivos e metas é fundamental, para que as futuras decisões sejam consistentes e coerentes com o rumo que queremos dar ao negócio, conforme a missão estabelecida e os princípios destacados anteriormente. Os objetivos são os resultados quantitativos e/ou qualitativos que a empresa rural procurará alcançar em um determinado período de tempo. As metas empresariais são etapas de forma quantificadas e com prazos estabelecidos necessários para se atingir os objetivos, permitindo melhor controle dos resultados que estarão sendo alcançados ao longo de um determinado período de tempo. Os objetivos devem possuir algumas características. Eles devem ser coerentes com os recursos e o ambiente da empresa, devem ser viáveis e desafiadores, devem ser mensuráveis, devem possuir prazos definidos e devem ser em número reduzido. Os objetivos podem ser classificados em objetivos de longo prazo, para mais de 5 anos, os objetivos de médio prazo, para 2 a 5 anos, e os objetivos de curto prazo, até 2 anos. O último passo do nosso roteiro são as ações estratégicas e orçamentação. Considerando o negócio, a missão, os princípios, as análises do ambiente interno e externo, a definição dos objetivos e metas, há que se estabelecer um plano de ações para se atingir cada objetivo e sua respectiva meta, conforme os recursos disponíveis, os pontos fortes e fracos da empresa, as oportunidades e ameaças existentes no ambiente. O plano de ações estratégicas deve possuir prazos determinados e indicadores de controle para saber se estão sendo atingidas as metas de cada objetivo. Cada ação estratégica deve estar associada com os recursos físicos, técnicos, humanos e financeiros necessários para cumpri-la. A implementação da ação estratégica deve seguir um cronograma para o gerenciamento profissional do trabalho, adequado ao fluxo de caixa da organização para que não haja interrupções desnecessárias. O plano de ações estratégicas precisa ter sua consistência verificada e, para tanto, pode ser feito um checklist das ações, onde nós vamos nos perguntar: as ações estão relacionadas com as metas e estas com os objetivos da empresa? Elas são claras para que possamos entender e controlar? São compatíveis com os recursos atuais e potenciais da empresa? Elas aproveitam as oportunidades do mercado? Elas minimizam as ameaças do mercado? As ações têm potencializado os pontos fortes da empresa? Elas têm neutralizado os pontos fracos da empresa? Respeitam e reforçam o negócio, a missão e os princípios da empresa? As ações são coerentes? Bem, são perguntas que a gente faz no checklist para verificar o andamento das ações. Bem, aqui nós finalizamos a nossa última videoaula de administração rural. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado e que tenham entendido tudo que foi explicado até aqui. Foi um imenso prazer estar com todas e todos vocês aqui nesse espaço. Que essa jornada de vocês seja de muito brilho. Um abraço e tudo de bom!